Oi meninos e meninas, vamos cortar e costurar mais uma peça comigo hoje. Cardigan comprida, não tem? Essa você vai amar. Iniciante, a gente vai cortar e costurar tudo muito fácil, simples. O modelinho também é bem simples hoje. Vou usar crepe de malha. Você diz, socorro, não consigo costurar malha em máquina reta. Abaixo, na descrição, tem a melhor dica para que você consiga costurar sem pular nenhum pontinho. Porque por mais que você tenha um zigue-zague, aí você tem a agulha dourada, né, que é a ponta-bola. Você põe aquela linha de fio de overlock na bobina. Todas essas dicas aí que você possa já ter visto. Quando você costura, tem umas malhas que ela pula a linha, né? Você costura, ela dá um salto, aí fica vago na barra ou na costura da lateral. Esta dica que eu estou dando está aí no vídeo abaixo. Essa dica, ela não pula ponto. Você pode esticar e não rebenta. E eu fiz a barra também, viu? Tem a dica da barra que você costura. Pode esticar à vontade, pode fazer vestido justo, que não rebenta a sua costura. Porque sim, tem máquina ou tem malha que realmente não costura. Ela fica saltando ponto. Costura um pouquinho e salta 2 ou 3 pontinhos. Aí já acabou com a costura, né? Por mais que você faça com todas as dicas, ela dá esse saltinho. E essa dica não deixa fazer isso. E se gostou, já deixa um like, compartilha, comente, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E esse modelinho, gente, é maravilhoso. Ele serve como terceira peça. Serve assim para aquele frio que nem é muito nem é pouco, sabe? Você joga por cima com saia, short, calça, botinha. Nossa, você vai em qualquer ocasião. E fica muito bem vestido, fica lindo. Tenho certeza que você vai adorar. Plus size, PMG. Então vamos lá, cortar e costurar comigo. Vou usar esse aqui, é um crepe de malha, 1,80 você consegue fazer, tá? Tecido já dobrado, você posiciona, estica, deixa bem alisadinho aqui, sem rugas. Aí você vai pegar ou uma cardigan que você tenha, ou um camisão, ou uma chemise com abotoadura ou sem, e vai cortar, ou uma blusa mesmo, já soltinha que você tem aí. Que você dobra, eu vou cortar a parte da frente, eu já dobrei. Olha, eu dobro e coloco já um alfinete aqui, ó, tá vendo? Que aí já fica certinho, aí é só você esticar. Pronto. Aqui eu deixei espaço para mim virar e fazer a vista dos botões. Se quiser, você coloca botão, senão você deixa sem, tá? Eu, por enquanto, vou deixar ele sem botão, só para jogar mesmo por cima, que vai ficar bom. Arrumou tudo direitinho, aí você vai cortar com um de margem de costura. Quem vai costurar na máquina reta, um pouquinho de zigue-zague, bem fininho, você consegue costurar a lateral. Gente, este crepe aqui, ele costura muito bem, ele não é ruim de pegar a costura não, tá? Costura super bem. Uma agulha ponta-bola ajuda, que é aquela agulha ponta dourada, né, para máquina comum. E também tem da máquina reta industrial, você também pode costurar tranquilamente, que ele costura muito bem. Ou vai no overlock, né? Então, eu vou costurar aqui, o comprimento tá bom pra mim. Aqui na lateral, a minha é aberta, tá? Essa aqui, ela tem uma abertura aqui na parte da lateral. Se você quiser, você deixa. Se caso contrário, você fecha direto. Aqui eu só vou deixar um de margem de costura. Porque dá pra costurar na máquina reta ou na overlock. Vai ficar soltinho da mesma forma. O meu é em V, pode fazer mais curvadinho ou em V. Eu acho que V fica melhor, né? Pra todo mundo. Aí vai de escolha. Vou continuar com V, vou cortar retinho aqui. Até a minha golinha aqui eu vou retirar. Corta com um de margem de costura. Até aqui ó, o ponto. E aqui eu vou cortar reto sem margem de costura, porque depois eu faço queda de ombro na parte de trás. Então é só cortar retinho.
aqui no ombro. E aqui a cava você faz, né? Vai curvando, eu prefiro curvar aqui com giz e cortar depois. Eu vou marcando exatamente aqui onde está, ó, o seguro e marco com o giz. Corto com um de mais de costura, tá? Agora aqui dobra novamente e você corta a parte costa. Eu vou virar para cá, fica mais fácil para mim. Vou dobrar o lado das costas. Pronto, eu dobrei aqui a parte das costas, corto também com mais de costura. O comprimento da parte das costas eu vou deixar um pouquinho mais comprido. E aí, aqui é só cortar. Aqui o decote tem uma golinha, então eu retiro aqui. Pode passar o giz, ou vai com a tesoura aqui, eu vou com a tesoura mesmo. Queda de ombro sobe 3 centímetros, marca com giz ou vai no olho, eu vou no olho mesmo, que eu já sei mais ou menos que é aqui. E vou marcar com giz, deixa eu pegar aqui no giz, a cava da parte das costas. Corta com um de mais de costura. Tirar esse pedacinho aqui, tá bom? Então, tenho frente e costa. Agora eu vou cortar a manga. A manga você pode fazer um modelinho, pode fazer franzidinho, pode fazer com punho, sem punho, mas como é uma cardigan, eu vou fazer ela mais soltinha mesmo. Já uma vez aqui, ó, dobrei. Aí se você dobra de novo, corta as duas. Essa manga tá boa, então eu vou... Esse comprimento dela aqui tá bom. Corto com a cava da parte costa. Coloco aqui, ó, bem na dobra. Vou marcar, ó, a parte da manga aqui no giz. Tô vendo aqui. Marquei. E aqui eu corto esse comprimento que tá bom. Deixa aqui uns 2 pra barra. Vou deixar uma barra mais grossa. Fica bem grosso o tecido de cortar, então a tesoura tem que ser bem boa, tá? Tem 4 partes, né?
Aqui eu já passei aqui, ó, com giz. Aí eu já vou fazer a parte frente, não precisa nem copiar. Aqui, ó, tem 2 folhinhas, apenas 2. Vou entrar 2, sempre nessa parte curvadinha aqui. Marca, vem até aqui e sobe, terminando em nada. Aí você corta. Eu vou abrir para não ter perigo de cortar a outra parte. Assim você faz a parte frente. Marca aqui, ó, faz um risquinho para você saber que é a parte frente. Então agora vamos costurar. A costura é muito simples, né? Você pode costurar na máquina reta mesmo, como eu já falei, que consegue. Eu vou fazer os ombros aqui na máquina reta, mas a outra parte eu vou fazer no overlock, porque vai mais rápido pra mim. Vou mostrar ali que costura direitinho e não quebra, tá? Sem colocar nem agulha especial, agulha comum mesmo, porque essa malha é muito boa. Vou só costurar aqui os ombros e aí a gente faz o restante. Ó, aqui eu já costurei um ombro, aqui na costura reta, e vou costurar o outro. E o que é que a gente tem que saber nesse momento é que ombro, ele tem a tendência a ficar esticando quando você veste. Então, quando você faz algo de malha, é bom travar o ombro. Então, você pode usar qualquer tecido, tá? Ou uma fita de cetim, igual essa daqui, e costurar no ombro, que assim evita de quando você vestir ele ficar esticando e fica sempre no mesmo lugar. E você não tem que ficar puxando. Ou você costura e coloca depois, ou costura tudo junto. Eu vou fazer esse aqui tudo junto, mas eu vou colocar no outro também. Aqui eu só vou... Você pode dobrar ele aqui e já ficar como acabamento, ou fazer só por cima, tá? Eu vou dobrar porque aí já fica com acabamento. Deixo ali já a agulha ali. Coloco aqui em cima. Aí é só dobrar. Corto o excesso. Aí aqui eu vou colocar neste outro lado também, que assim ele fica travadinho, ó. Que aí veja que eu costurei, aí você também fecha as laterais costurando na máquina reta, caso você não tenha zigue-zague. A reta faz, dá pra costurar. Ou tem uma dica também de costurar a malha, que eu vou deixar aí na parte de baixo, caso você não consiga costurar. A costura não pegar na sua malha, usa essa dica que eu dei já para quem não tem nenhuma agulha especial ou um zigue-zague também para fazer. Usa essa dica que consegue costurar certinho. Pronto, aí costurou aqui, a gente vai nas laterais também costurar. Eu posso costurar aqui, mas como eu vou fazer acabamento também na overlock, então eu vou costurar direto na overlock. Mas você pode aí costurar.
ou da forma que eu ensinei aqui, ou com a dica que eu vou deixar abaixo na descrição, tá? Costura as duas laterais, aí a gente vai fazer o resto. Costura as laterais e também pega já a manga, tá? A sua manga e dobra e vamos também fechar a manga pra já colocar na blusa. Pronto, aqui ó, fechei as laterais. Aí você fecha aí com zigue-zague ou pega, pode também passar viés ou só costura reta que ele não desfia, né, como é malha. E aí já fica bom. Bem, se você fechou aqui, o que está faltando? Eu deixei aberto aqui na lateral, como eu falei. Isso é opcional, tá? Aqui na barra, ó, deixei uma boa abertura até a barra. A parte de trás eu vou deixar ela maior. Aqui, ó, está maior. Depois é só embanhar. Aqui na máquina, ela costura bem o embanhado também. Então aqui, ó, é só embanhar e vai embanhando toda ela. Você começa a embanhar de uma ponta, vai e continua na barra. E depois que você fizer isso, tem também aqui a parte da frente, que eu vou virar, né, aqui e passar a costura, todos dois. Eu já tava aqui alfinetando e vou passar a costura. Depois que costurar, aí a gente vai ver aqui a gola. Manga. Tudo muito fácil, gente. É só costurar que a malha é muito boa. Costurei, fechei e já vou deixar aqui a manguinha já prontinha pra gente colocar. Mas antes vamos terminar esta parte aqui, ó, no outro lado, já embanhei, olha como fica. Ele costura bem. Tô dobrando 1,5. A agulha que eu estou usando é agulha comum, tá? Deixa eu virar um pouquinho mais pra cá. Ela é uma agulha comum, a linha é comum também. Aqui na parte aqui da costura, aí eu venho, dobro bem fininho, aí eu continuo mais largo. Que assim não dá nenhuma ruga. Ó, vem bem fininho na lateral da costura, levanto o pé. Aí começa fininho, aí vou deixando mais largo a parte de baixo. Se você quiser deixar largo, aí teria que fazer outro jeito. Então, é melhor fazer assim, que aí costura mais fácil. Aqui eu vou dar mais um pontinho para ficar firme, não abrir. Pronto, aí fica assim, ó, já, ele fica um pouco, ó, curvadinho, porque foi fininho aqui, e eu fiz com uma largura de 1,5. Aí fica mais aberto. Aí aqui é só você virar e embanhar. Também é fácil. Você pode dobrar uma vez, 2 vezes, ou virar só uma vez também. Eu prefiro fazer de 2, eu acho que vai ficar mais bonitinho. Então, depois eu embanho.
Vou fechar agora. Pode alfinetar, gente, alfineta aí, que fica melhor também. Fazer aqui o outro lado também. Pronto, ó, aqui eu já fechei. Agora a golinha. Como que eu vou fazer esta golinha? Tem algumas maneiras de fazer sem dar muito trabalho. Deixa eu pegar o tecido que eu separei aqui. Tá aqui. Que eu já cortei. Quanto de largura? Você pode fazer mais estreito, mais fininho ou mais largo. Aqui no meu caso tem 18 e o comprimento é o que der aí no seu, tá? O meu, deixa eu mostrar aqui, você vai pegar o seu aí também. Eu estou fazendo uma gola V, então você vai segurar assim. Segura aqui, ó, as duas partes da frente, o meio costa aqui do decote costa. Deixa aqui, estica e vê o tamanho que você precisa, tá? Pra minha golinha, vai dar mais ou menos aqui. Então, aqui ele está dobrado, tá? Dobrado. Deixa eu medir aqui direitinho. E acho que vai dar mais ou menos aqui. Aqui, eu vou ter que... A maneira que eu vou costurar, porque tem várias maneiras de costurar aqui. Eu vou fazer a mais simples, que todo mundo pode fazer, tá? Junto comigo. Porque tem outras que são mais complicadas, então, vou ver aqui a maneira mais fácil. Você vem aqui, ó, sobra esse pedacinho, a gente corta o V certinho, tá? Então, deixa eu deixar aqui bem direitinho, né? Igualando. Pronto. Aí eu vou acompanhar retinho aqui. Então, eu tiro esse biquinho para acompanhar a minha maneira de costurar. Pronto. Ó, aí ficou um V certinho aqui, né? Desta posição. Ok. Já que eu marquei aqui, tá certinho, agora eu posso já ver onde deu. Vai bater mais ou menos aqui. Deixa eu deixar um alfinete aqui. Aí eu vou dobrar. Você pode fazer reto ou com biquinho. Eu acho que eu vou fazer com um bico. Aí, você pode cortar assim retinho ou mais inclinadinho. Vou
fazer mais inclinado. Eu venho bem aqui, deixa um de mais de costura, tá? Aí corta aqui, ó, o espaço de um. Aí fica assim, e aqui é só fechar. Você vai abrir, dobra aqui, ó, e vamos fechar as duas pontas, tá? Pronto, agora que fechou, vamos começar aqui a costura. Começa aqui. Você vai, primeiro, essa costura aqui pra ficar boa, você tem que fazer aqui, nessa parte da frente e na outra também. Se você for pegar e costurar direto, pode dar sobra ou da gola ou do decote. Então, primeiro a gente vai fazer essa parte, depois a outra, para poder costurar ela completa. Segurei aqui, esta é a maneira mais fácil que eu estou mostrando para vocês, tá? Segue desta forma que dá certo. Se você for fazer de outra maneira, aí o acabamento não vai ficar tão bom. Então, acho melhor, para o acabamento ficar bom, essa forma aqui. É fácil, mas com acabamento bom. Você segura aqui. Eu já vou colocar aqui um alfinete para segurar bem. Pronto, já está aqui, ó, na posição, ó, venho de novo aqui. Vendo? Só uma parte. Pronto. Segurei aqui, né? Só essa parte. Agora, essa outra parte aqui vai por baixo. Ó, vem aqui embaixo. E vai também, o alfinete também vai segurar. Ó, tira o alfinete e segura. Viu? Aí, aqui, ó, vem embaixo. Aí, você puxa o alfinete e segura o de baixo também. Puxa embaixo, segura aqui embaixo, aqui, bem pertinho do alfinete. Tira o alfinete e segura também. Aí, o que você vai fazer? Você vai passar a costura. Você pode fazer isso até onde dá, porque dá pra costurar até mais. Mas faz só aquilo que você consegue, porque senão ele fica muito embolado o tecido, aí você não vai fazer uma confusão. Então, é melhor você ir devagar. Eu vou mostrar aqui só um pedacinho. Deixa eu puxar aqui. Pronto, aqui. Tiro o alfinete. Puxa o alfinete também. Vou costurar só esse pedaço aqui, mas eu posso ir até mais, tá? Se você conseguir ir mais, você vai, ó. Porque aí ele fica aqui dentro, ó. Tá vendo? Aí você vai puxar daqui de dentro.
Aí quando você puxa, já está costurado. Olha que graça que fica. Aí fica com acabamento bom aqui na parte do avesso e no direito também. Olha como fica bem acabadinho, tá dando pra ver? Aí a golinha fica com uma pontinha e já fica aqui, ó, com acabamento. E ela vai ficar assim, levemente deitada. Aí depois você pode passar um pesponto nela e fica bom. Aí você diz assim, esse buraco a gente costura depois, tá? Que é a parte aqui do decote de trás. Só que essa mesma coisa que você fez aqui, tem que fazer na outra ponta. E aqui a parte do decote costa fica aberto pra gente costurar depois. Vem na outra ponta e faz o mesmo. Chega aqui, pega apenas um lado, solta essa parte de cima e alfineta. Deixa bem no cantinho aqui, ó. Pronto, alfinetei. Pega a parte de baixo com o decote, segura. Alfinetei. Agora vem aqui de novo, aqui, segura. Pronto. Aí sempre sobra um, esse um a gente vem e passa no lado que não tem gola, aqui, este lado aqui a gola já está, né? Então, temos que passar aqui por cima. Aí você diz assim, ah, mas lá a gente passou por baixo, é porque é o contrário, né? O contrário, mas é a mesma coisa que a gente faz, é só imaginar um sanduíche com o decote da frente. Segura aqui, vem. Segura aqui bem no cantinho, porque ele não pode sobrar tecido. Então, a gente vem aqui, ó, com o alfinete, puxa e alfineta aqui. Aí, aqui onde está alfinetado, aí você pega a outra parte da gola aqui por cima, aqui. Aí, segura, tira o alfinete e segura. Tá vendo? Vem aqui, ó, de novo. Sem deixar ruga, tá? Não deixa ruga, não. E alfineta. Agora, você vem e passa a costura. Faz o mesmo. E vai tirando o alfinete, tá? Aqui, ó, dá pra puxar até mais um pouco. Olha, eu vou costurar aqui o máximo que dá pra mim, só pra você ter uma ideia. Ó, a gola embaixo, decote aqui com o ombro em cima. Aí, a outra parte da gola que tá enroladinha aqui, ó, você vem puxando aqui em cima. Por isso que eu falei, dá pra ir até mais. Se você conseguir, vai puxando. Tá vendo? Aqui embaixo. Aqui em cima. Ó, deu pra mim vir até aqui. Olha que legal. E é legal porque é uma costura embutida. Aí, ó, quando você puxa aqui, já fica costurado. Olha que graça que fica, tá vendo? Um acabamento bom, limpinho. E aqui é o lado direito. Olha que bonitinho fica. Aí aqui só ficou o decote costa. Esse aqui, ó, não costurei. Tá vendo? Mas dá pra eu ir mais um pouco também. Então, eu vou, porque aí vai ficar só um buraquinho. Aí, você fala assim, como que você vai aqui? Você vem aqui dentro de novo. Ó, você vai pegar aqui, vai abrir, puxar a costura pra fora. Tá vendo? A costura aqui. Aí, ó, você consegue enxergar. Aí, você vai unir e costurar também. Igualzinho você fez no outro. É porque eu parei para mostrar, mas é só continuar.
Eu vou puxar. Lembre-se que é 3 tecidos, ó. Um, outro em cima e o outro. Pronto, costurei, deu pra ir até o ombro. Aí, ó, você vai puxar. E aí, já ficou aqui, ó, costurado. E aqui também. Aí, ficou só esse pedacinho aqui. Que aí, aqui você vai juntar aqui e costurar. Ou também pode costurar um e depois o outro por cima. Vamos lá, fazer o acabamento legal. Pego aqui, deixo esse aqui de cima e costuro apenas esses dois, ó. Esse com esse. Começa bem aqui, onde terminou a outra costura. Costura até o outro lado aqui. Pronto. Ó, viu? Ó, costurei só esses dois pedaços. Agora eu venho aqui com esse, jogo pra dentro, dobro aqui, coloco bem em cima da outra costura, e aí sim eu passo um pesponto, passo uma costurinha aqui. Vamos fechar isso. Pronto. Com essa costura aqui já fica fechadinho toda a gola. Olha como fica. Tá vendo? Fica melhor fazer assim. É uma gola simples, mas fica bem acabadinho. Aqui, o meu viés não pegou aqui, ó. Vou dar uma costurinha. Minha fita é lisa, escorregou, mas aí você vem aqui e passa uma costurinha aqui pra terminar. Ah, ficou presinho, ficou melhor, né? Pronto. Olha, aqui, ó, do outro lado fica assim, tem um pesponto bem aqui, mas aí já fica bem presinho. Que é bom passar, pra ela ficar mais assentadinha, e depois vocês pesponta, que eu acho que fica bom. Pespontado. Ou não, se quiser pode deixar só assim mesmo, ó, que fica legal também. Mas eu acho que pespontado ele vai ficar mais batidinho. Então tá. Então, nossa gola ficou assim, deixa eu virar aqui na frente. E a posição dela, ela fica aqui. E ela fica caidinha aqui, aqui você dobra. E eu vou, acho que eu vou pespontar mesmo, que se pespontar ela vai ficar mais bonitinha. A manga, vamos ver nossa manga. Nossa manga também é muito simplesinha. Só retinha aqui, a gente vai aplicar ela aqui, costurar. A nossa barra, a gente vai fazer uma barra, e eu acho que eu vou pôr um detalhe nesta barra, que é uma tirinha, e eu vou fazer como se fosse um punhozinho com botão. Cadê? No caso aqui tem 30, 11 de largura. Você vai pegar, fechar, faz com biquinho ou reto, mas esse biquinho é melhor porque eu vou aplicar como se fosse um botãozinho fechando. Aí você puxa aqui direitinho. Eu costurou e desavessou. Já costurei e desavessei.
E aí fica assim, aqui tá aberto, mas eu vou fechar. E vou colocar na minha manga. Depois que a gente fecha, você vem aqui e embanha a sua manga. Embanhou sua manga, aí você faz isso aqui para ficar com o detalhezinho.
Aqui, ó, gente, eu terminei, já coloquei aqui a outra manga e coloquei o botãozinho aqui que você pega, segura as duas pontas e prende com o botão, ó. Aí fica assim, ó, um charminho. Nas duas, olha que linda ficou, com a graça, né? A gola, você pode usar ela tanto sem dobrar como dobrada. Eu não vou colocar botão, se quiser, pode. Mas eu preferi deixar assim mesmo, só sem botão. Ficou maravilhoso, essa malha aqui é muito boa. Deixa eu afastar aqui, eu vou fazer o Reels lá no Instagram, que é aquele mini vídeo pra vocês verem o movimento da peça. Eu vou colocar lá, vou tirar foto também, experimentar daqui a pouco. E é isso por hoje, eu espero que tenham gostado. Obrigado pela companhia até aqui. Paz e luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau! Então vamos experimentar.